Graça e paz para todos, que maravilha nós estarmos juntos mais uma vez, nesse momento que Deus nos concede, para que a gente possa meditar um pouco sobre as coisas profundas de Deus, mergulhar nas águas profundas do conhecimento bíblico, do conhecimento sagrado. Um irmão passou um e-mail para mim e perguntou se eu podia falar um pouco mais sobre a descendência da serpente. Aquele texto que eu citei num dos vídeos anteriores, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando há uma reunião no Jardim do Éden, depois que Satanás induziu Adão e Eva ao erro, à desobediência, ao pecado, então Deus toma a palavra, se dirige à serpente, que é uma tipificação do diabo, e diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Que descendência da serpente é essa? Não são filhotes de serpente. É aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Então a verdade da Bíblia é que há nesse mundo a descendência de Deus e a descendência da serpente. A descendência de Deus, que são aqueles que Deus predestinou para a salvação, vêm e fazem parte da igreja porque Deus os chama, porque Deus lhes dá vida outra vez. Quem não é da descendência de Deus, quem não é ovelha, quem é da descendência da serpente, vem por causa das suas necessidades. Se alguém oferecer uma promessa de cura, ele quer cura se ele estiver doente. Se oferecer promessa de dinheiro, ele está ávido por dinheiro, ele vem por dinheiro. No princípio, demonstram até um certo arrependimento, participam da ceia, alguns se envolvem até no ministério, cantam no coral, fazem parte do grupo de louvor, dão oferta, dão dízimo, mas chega um dia, meu irmão, que a máscara cai por terra. Por quê? Porque são lobos vestidos de ovelhas. São aquelas pessoas que se envolvem em escândalos, sempre estão envolvidas em fofoca, promovem rebeliões, mentem, roubam, se prostituem, adulteram, porque não eram predestinados, não eram ovelhas de Deus, porque as ovelhas não retrocedem jamais. A palavra predestinada de sabedoria, o evangelho da graça de Deus, que Jesus ressuscitado revelou a Paulo, diz isso. Hebreus capítulo 10, versículo 39, Paulo diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, fica absolutamente claro que há pessoas neste mundo que são espíritos diabólicos, anjos decaídos, demônios, que assumiram uma forma de carne, um corpo de carne. Paulo diz nas suas epístolas que eles são vasos de ira preparados para a perdição. Eu já mostrei isso aqui. Pedro, se referindo à descendência da serpente, olha o que ele diz. Abra a tua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 12, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 em diante. Ele diz assim, está falando da descendência da serpente. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que pratica, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Com as nodas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Você vê, eles foram feitos naturalmente para presa e destruição. São insaciáveis no pecado. Quanto mais pecam, mais querem pecar. Eles engodam almas inconstantes. Eles têm o coração exercitados na avareza. São filhos malditos, são filhos do diabo, são filhos do mal. Agora, para essa descendência do mal, já existe uma sentença de condenação. O soberano juiz já decretou a condenação deles. Judas diz, no versículo 4 da sua epístola, Judas só tem um capítulo, não é? Ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Se introduziram com dissimulação aonde? Na igreja, no meio dos filhos de Deus, os quais
desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas está falando aqui de pessoas, vasos de desonra, que se introduziram na igreja com dissimulação, disfarçadamente. É o lobo fantasiado de ovelha. E o que é que Judas diz? Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quer dizer que o juiz divino, que é Deus, já pronunciou condenação para essas pessoas. São demônios, são anjos rebeldes que aprove a Deus, depois do episódio do Jardim do Éden, permitir que eles assumissem um corpo de carne igual ao dos filhos de Deus, igualzinho ao meu, igualzinho ao teu. O que é que eles fazem? Está aqui. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. O que mais? Negam que Jesus é o nosso único e soberano Senhor. Negam a divindade de Cristo. Irmãos, isso está na Bíblia. Está aqui. Na primeira epístola de Pedro, Pedro fala sobre essa gente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ele diz: e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está aqui a verdade. Há pessoas que foram postas neste mundo para serem desobedientes a Deus, para tropeçarem na palavra. O problema é que as pessoas têm muita dificuldade de entender esse mistério aqui, porque elas não conseguem discernir as coisas do Espírito espiritualmente. As pessoas só veem a carne, elas não conseguem ver que a carne, o corpo, é apenas uma embalagem, é apenas um vaso onde habita o Espírito ou de um Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, ou antes da fundação do mundo, ou de um daqueles anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Aí fica as pessoas, eu não consigo entender que Deus tenha criado pessoas para jogar no inferno. Deus não criou pessoas para jogar no inferno. Deus permitiu que uma terça parte dos anjos assumisse um corpo. Paulo disse, eu não tenho oleiro, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Um vaso de honra é um corpo, um receptáculo. Vaso é um receptáculo, onde se coloca alguma coisa dentro, não é verdade? Então o corpo é um receptáculo onde habita dentro dele um espírito, ou de um filho de Deus, ou de um anjo rebelde. Se é de um filho de Deus, vasos de honra. Se é um anjo rebelde que habita naquele corpo, é um vaso de desonra. Como as pessoas têm dificuldade em entender isso aqui, em compreender isso aqui, porque elas só olham para a carne, só enxergam a carne. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O fato de nós sabermos que os cavalos têm 4 patas não significa dizer que todos os animais de 4 patas são cavalos. Então é a mesma coisa. O fato dos filhos de Deus terem um corpo de carne não significa dizer que todos que têm um corpo de carne sejam filhos de Deus. Vamos raciocinar, vamos discernir as coisas do Espírito espiritualmente. Algumas características são muito marcantes nos filhos do diabo. Muito marcante. Por exemplo, a Bíblia diz que eles não têm a fé dos filhos de Deus. Eles jamais crerão em Jesus. Eles jamais se submeterão à sua palavra. Eles jamais produzirão bons frutos. Isaías, em 14:20, ele diz, a descendência dos malignos jamais será nomeada. Jamais. Para que não reste nenhuma dúvida, ele é ainda mais incisivo no capítulo 26, estou falando do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 10. Preste atenção no que o profeta Isaías diz. Isso é Deus falando através do profeta. Ainda que se mostre favor ao perverso, esse perverso quem é? O vaso de desonra, o filho do diabo, aquele que, por uma vontade soberana de Deus, foi posto nesse mundo para tropeçar na palavra, para ser desobediente. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso ele aprende a justiça.
Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Até na terra da retidão, até na igreja, o filho do diabo comete a iniquidade. É por isso que existe tantos escândalos na igreja de Jesus. Adultério, roubo, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, esse maldito comércio da fé. Por isso que tanta coisa acontece no seio da igreja. E quem não conhece a Bíblia diz, está vendo como é que pode dentro da igreja acontecer isso aí? É porque o diabo coloca o seu joio no meio do trigo. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. Olha, a fé não é de todos. Quando ele escreveu a Tito, ele diz que ele era apóstolo de Jesus, com a missão de promover a fé que é dos eleitos de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1. Ele disse, a minha missão é promover a fé que é dos eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus possuem essa fé genuína em Jesus. Ninguém mais a possui. Os homens perversos e maus, esses vasos de desonra, esses filhos malditos, não têm a mesma fé que os filhos de Deus têm. Eles têm uma fé natural, para crer em mentiras, para crer em velas acesas para os santos. Eles creem em reencarnação, em corrente de libertação de 12 semanas, em cristais, em búzios, em procissão, em novena. Eles creem em promessa para santo. Os eleitos de Deus, no dia que são chamados por Deus, através da palavra, são selados com o Santo Espírito da promessa e passam a ter esta fé santíssima, essa fé que não é de todos, essa fé que é só dos eleitos. Agora, a semente da perdição, a descendência da serpente, jamais terá esta fé. Por quê? Porque eles jamais terão o Espírito Santo em suas vidas. Você quer ver? Na Epístola de Judas, versículo 19, Judas diz, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Você está vendo? Olha, o Espírito Santo só é concedido àqueles que Deus predestinou para a salvação. E os outros? Não têm o Espírito. Promove divisões. Por isso que você vê tantas divisões na obra de Deus. Tantas igrejas que se dividem, e a outra lá na frente se divide de novo, e se divide de novo. Quem é que promove divisões dentro da obra de Deus? Os homens perversos e maus, os filhos do diabo. Eu tenho dito e repito, todo movimento religioso que teve origem numa divisão é do diabo. Não tem aprovação de Deus. É o que o cara quis fazer da igreja um negócio seu. Ele não saiu por não concordar com o ensinamento, porque ali pregava mentira e Deus iluminou os olhos. Não, ele saiu porque ele queria montar o seu próprio negócio. Ele queria ser independente. Ele queria abrir uma loja de comércio, um balcão de negócio. Todo movimento religioso que é fruto de divisão não tem Deus, não é de Deus, é do diabo. Pode falar de Jesus, pode ter Bíblia, pode orar, pode fazer o que for. Não é de Deus, está escrito aqui. Agora, o sistema religioso teme em dizer que todos os homens têm fé e que cada homem decide por livre-arbítrio, crê ou não crê em Jesus. 90% dos pastores ensinam isso. 90% do povo de Deus crê dessa forma. Não, todo mundo tem fé. Quando a pessoa nasce, todo mundo recebe de Deus uma medida de fé. E aí o homem é que decide por livre-arbítrio, crê ou não crê em Jesus. O problema é que isso contraria frontalmente os ensinamentos de Jesus Cristo. Olha, todas as vezes que pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e não criam, não davam a mínima porque ele ensinava, você sabe o que é que Jesus dizia? Vai saber agora. Livro de João, capítulo 10, versículo 26. Olha o que ele diz. Mas vós não credes porque tens livre-arbítrio. É isso que está na Bíblia? Não, mas é isso que se ensina. Não, a pessoa não crê porque ela tem livre-arbítrio. Não, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha de Jesus é cabrito do diabo. O cabrito, o vaso de desonra, mesmo que você gaste
horas e horas e horas mostrando na Bíblia, explicando com toda a paciência. Ele diz, está na Bíblia, mas não é bem assim. Por quê? Porque ele não consegue crer na palavra. Porque a Bíblia diz que ele foi posto nesse mundo para ser desobediente. Quem é ovelha, quem é da descendência de Deus, age diferente. Aqui no versículo 27, do mesmo livro de João, nós lemos o capítulo 10, versículo 26, olha o 27. Aí Jesus faz o contraponto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele não disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me obedecem, né? Eu as conheço e elas têm livre-arbítrio e decidem se segue ou se não segue. Onde está essa maldição aqui na Bíblia? Essa heresia diabólica que se estabeleceu dentro da igreja, que é uma afronta à soberania de Deus. Num outro momento do seu ministério terreno, Jesus também se deparou com pessoas que refutavam os seus ensinamentos, se deparou com um grupo de pessoas que não compreendiam aquilo que ele ensinava. Jesus confrontou essa gente. Como é que ele confrontou? Está aqui, João capítulo 8, versículo 43 e 44. Jesus faz uma pergunta. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem o que eu falo? Por que vocês não compreendem o que eu ensino? Ele mesmo respondeu, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Eu quero que você perceba que há pessoas nesta terra que têm uma incapacidade auditiva. Não é ouvir com esses ouvidos de carne aqui. Com esse todo mundo ouve. São ouvidos espirituais. Não tem tímpano de ovelha. São incapazes de compreender a palavra de Deus. Por que são incapazes? Porque são filhos do diabo, está aqui. Eles não obedecem, não é por ter livre-arbítrio. Eles não obedecem porque eles foram postos para desobedecer, porque não são de Deus. Eu termino nesse livro de João mesmo, capítulo 8, versículo 47. Jesus diz, quem é de Deus? Como é que a gente sabe quem é de Deus? É porque usa uma roupa diferente? É porque é a mulher que não corta o cabelo, que não usa um esmalte, que não usa um blush? É o homem que não vai mais a uma praia, não usa mais uma bermuda, não tem uma televisão em casa, não ouve uma música do Roberto Carlos? Não. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, obedece a palavra. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então quem não crê, quem não obedece, quem não acredita que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, quem diz que predestinação é heresia, é porque não é de Deus. Se for de Deus, na hora que ouvir a verdade, o Espírito Santo dá a ele a luz do entendimento e ele abraça a verdade. Nós vamos voltar a falar mais alguma coisa sobre esse assunto no nosso próximo encontro. Até lá.